Fala galera, aqui é o Anthony do Cubo FC. Hoje vou falar um pouco de como o Atlético Mineiro chega para esse confronto contra o Botafogo, válido pela Sul-Americana. Primeiro de dois confrontos, obviamente. Então vou abordar um pouco aí como está sendo o desempenho do Atlético até agora e se o Botafogo tem grandes chances ou não de passar de fase. Espero que gostem. O Atlético nesse momento está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Eles têm 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. O campeonato está bem no início ainda. Apesar dos sensacionalistas que gostam de definir campeão, rebaixado, quem tem vai chegar aonde, né, com apenas 10 rodadas, está bem no início ainda, mas é um ótimo desempenho até aqui que deve ser reconhecido. Eles têm uma diferença de 4 pontos para o Botafogo, que tem 16 pontos nesse momento e é o oitavo no Campeonato Brasileiro. É uma diferença até curta, mas é bem comum no nosso campeonato essa diferença curta de pontos entre um e outro. O Atlético não teve sucesso contra times que brigam na parte de cima da tabela ou que são qualificados para fazer isso, né? Ele perdeu para o Santos, para o Grêmio, Palmeiras. O único time que o Atlético ganhou, assim, que é dessa galera de cima aí, seria o Flamengo, que ele ganhou por 2-1. Mas em compensação, o Atlético não está vacilando contra os times mais fracos que ele e que estão na briga por baixo da tabela. Ele venceu o Avaí, venceu o Vasco, venceu o Ceará, goleou o CSA. Porém, teve um vacilo agora recente na última rodada contra o Fortaleza dentro de casa. Depois do Fortaleza fazer até um gol contra, né, eles foram lá e tomaram o empate do Fortaleza. Então, analisando só o Campeonato Brasileiro, o Atlético vai ser um adversário difícil, vai ser o mais difícil que o Botafogo enfrentou até aqui na Sula, mas está longe de ser impossível derrotá-los. O Atlético mostra ser um time que tem altos e baixos nesse campeonato. Ele não tem uma consistência, é um time que apresenta boas atuações e um outro jogo está horrível, variando bastante. Entre os 10 primeiros times do campeonato, atualmente, é o time com a pior defesa, empatado aí com o Goiás, que também levou 14 gols. Em compensação, ele tem um terceiro melhor ataque, né? Ele está com 18 gols, empatado com o Atlético Paranaense. Os dois aí com um ataque bom, bem melhor que o Botafogo, se você for comparar ali. 10 gols de diferença. O Botafogo ele marcou apenas 8 vezes e o Atlético 18. É uma diferença gritante. Então, você, em suma, assim, generalizando, de maneira genérica, você pode dizer que é um jogo de um time com uma boa defesa contra um time com um bom ataque. E aí a gente vai ver qual dos dois pesa mais nesse sentido. É um jogo aberto, os dois têm grandes chances. Eu estou confiante no Botafogo, acredito que a gente tem condições de passar do Atlético, mas é impossível prever, não há um time favoritaço. Para quem é supersticioso, vale lembrar que há 25 anos que o Atlético não elimina o Botafogo em confrontos de mata-mata. Foram 6 jogos e todo o Botafogo passou de fase. Agora eu vou analisar o Atlético nas outras competições de mata-mata. O retrospecto não é bom. O Atlético foi eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Inclusive na Libertadores o Atlético teve dificuldades contra times ruins. Perdeu para o Nacional, perdeu para o Cerro Porteño, teve dificuldade contra o Zamora. Então foi bem ruim a participação do Atlético na Libertadores. Considerando o nível dos elencos, o Atlético perdeu para times que são bem piores do que ele. Mas isso aí só olhando a Libertadores. Olhando no geral tudo, o jogo está bem aberto, os dois têm chances. O Botafogo ele tem um problema sério que é não conseguir atacar. A gente tem um problema de criação muito sério. Então, para um time que não tem uma defesa tão consistente, seria bom o Botafogo conseguir agredir o Atlético. Eu espero que a gente jogando em casa a gente consiga fazer isso. Para esse jogo, o Botafogo não conta com o Gabriel, que por questão contratual não pode enfrentar o Atlético Mineiro, que é o time detentor dos seus direitos. E o Atlético também tem alguns desfalques, como o goleiro Vitor, sendo um dos mais importantes. Acredito que o Gabriel não vai fazer tanta falta para a defesa do Botafogo, acho que faria mais falta se fosse o Carly. O Gabriel tem feito um bom campeonato, mas a gente tem o Marcelo aí, que também eu acredito muito no Marcelo, eu acho ele um bom zagueiro. Então é isso aí, se você gostou deixa o like, se inscreva no canal, deixe seu palpite aí nos comentários, que eu vou ler e até respondo. E é isso aí, galera. Valeu!